Olá pessoal, mais um vídeo para vocês, certo? Hoje eu vou gravar um vídeo curto, certo? Que é para mostrar a vocês o meu sentimento hoje, né? O sentimento que eu tô sentindo hoje, né? Porque hoje a gente foi acordado pela manhã com uma notícia ruim, né? Que o nosso Papa, Papa Francisco, o Papa, que tinha falecido. Então hoje a gente acordou com essa notícia. E aí eu venho fazer um vídeo curto e pedir um apelo para vocês. O seguinte, gente, os católicos se juntem, os católicos se unam, liguem um para os outros e venham para sua casa e venham rezar, como acabei de fazer, né? Rezei um texto junto com da Aparecida, e venham rezar o texto, né? Ó, aqui é o texto, venha rezar o texto. Para quem não sabe rezar o texto, é assim, ó. Aqui são, cada continha dessas, aqui, é uma Ave Maria que você reza, certo? Você vai rezando, quando chega aqui você reza o Pai Nosso, e assim você vai. E se juntam pessoas que sabem rezar, e rezem um texto para o Santo Papa, certo? E para se proteger a gente. Hoje foi um dia um pouco triste, né? Tá vendo ali uma fita preta ali, que é como sinal de luto por causa da morte do Papa, né? Então, gente, é isso que a gente tem hoje, né? Então, vou falar hoje sobre algumas religiões, mostrar algumas religiões hoje, certo? Então, continuando o vídeo aqui, vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui uma Bíblia, né? Uma Bíblia católica, né? Uma Bíblia católica. E eu vou ler aqui um trechinho de Mateus 19, 13. Naquele momento, levaram-se crianças a Jesus, para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, a repreenderam, dizendo: Jesus disse: deixe as crianças e não as impeda de virem a mim, porque as pessoas assim é que pertencem ao reino do céu. Então, você tem uma ideia, as pessoas que são que são como crianças, as que pertencem ao reino do céu. Então, como diz também na Bíblia, que os mansos é que reinarão a terra. A gente atualmente tá vendo muita guerra, muita guerra por aí. E o Papa que a gente tá falando, o Papa Francisco, estava lutando para que essas guerras fossem, que parassem essas guerras. Pena que ele morreu antes que isso acontecesse. Mas é assim mesmo, as coisas são assim mesmo, né? Então, uma ou poucas pessoas lutando a favor da paz e um grupo muito rico, poderoso, lutando a favor da guerra. Porque a guerra, a violência, tudo, essa guerra, a violência nasce primeiro no coração desses dirigentes. Então esses dirigentes que nascem essas ideias na cabeça desses dirigentes. Agora isso é para quê? É para manter mais lucro com o petróleo, manter mais lucro com os diamantes, porque não só essa guerra, né? É guerra por diamante, com lucro com as coisas, né? E ter mais poder para mostrar, ter mais terra, para ter mais dinheiro, ser mais rico. E eles não se preocupam com a morte dos inocentes, né? Se preocupam com as mortes dos inocentes, dos que estão
das crianças, todos que estão morrendo por aí. Então é isso. Aqui tem uma Bíblia, que eu já mostrei a Bíblia católica, que é a Bíblia protestante. E eu vou ler um textinho da Bíblia protestante, que aqui na Bíblia. Então vamos ler aqui Gênesis 11, capítulo 2, né? Vou ler aqui. Sucedeu-se que partindo ele do Oriente, disseram com uma planície na terra Símia e habitaram ali. Vamos ler de novo. Sucedeu-se que, partindo eles do Oriente, deram como uma planície na terra de Símia e habitaram ali. Antes as pessoas queriam terra, eles saíam, né? Saíam com o seu povo à procura dessa terra e achavam a terra que não tinha dono, não tinha ninguém, e eles faziam as suas cidades, né? Hoje não, os homens querem o quê? Destruir as cidades dos outros para tomar sua terra. Aqui eu li aqui a Bíblia católica, em seguida li o livro, a Bíblia protestante, e aqui é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos procurar alguma coisa aqui para ler, certo? Aqui não tem versículo, capítulo, está escrito, né? Está escrito os títulos e assim vem a leitura. Vamos ver aqui. Aqui, ó. A autoridade da doutrina espírita. Controle universal do ensinamento dos espíritos. Entendeu? Se a doutrina espírita fosse uma concepção puramente humana, ela não teria por garantia senão a luz daquele que a tivesse concebido. Ora, ninguém mesmo no mundo teria a pretensão fundada de possuir só para si a verdade absoluta. Se os espíritos que a revelam tivesse a manifestação a um único homem, nada lhe garantiria a origem, porque seria preciso crer sobre a palavra em quem disse ter recebido seus ensinamentos. É uma explicação, exatamente uma explicação do que o que vem. A doutrina espírita é baseada nos que os espíritos falaram, que os espíritos disseram para eles. Mas se você fizer alguma coisa baseada no que os espíritos falam, que os espíritos disserem, essa doutrina é um pouco, se você fizer, você mesmo unicamente assim, sem fizer assim, ouvir alguma coisa, ouvir que alguém está falando com você, um espírito está falando, está botando no seu ouvido para você fazer uma coisa, preste bem atenção, que você não sabe quem é que está do outro lado. Você não sabe se é um espírito do bem, um espírito do mal. Você não sabe se é um espírito perdido, um espírito que vem de Deus, ou um espírito do bem, um espírito iluminado. Você nunca sabe. A única maneira de saber é o seguinte: se esse espírito que falou com você no seu ouvido, se você viu esse espírito, falou uma coisa para o bem de alguém, não mandou você ferir, não mandou você machucar alguém, não mandou você tirar alguma coisa de alguém, então esse espírito é do bem. Aqui você tem que ter, primeiro de que tudo, uma consciência do mal, uma consciência do bem. Não é ouvir um espírito mandar você fazer uma coisa e você ir fazer. Que já acontece muitas vezes que os espíritos do mal, um demônio, um espírito assim,
Manda você fazer uma coisa, manda alguém fazer uma coisa e aquela pessoa vai fazer. E o que acontece? Normalmente seria machucar alguém ou fazer alguma coisa mal a alguém. Então, aqui temos, já vimos aqui o livro da Igreja Católica, a Bíblia Adventista e o Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui temos também o livro dos Mormons, que eu aleatoriamente eu vou abrir aqui e vou ver alguma coisa aqui. Tem uma coisa marcada aqui, eles me pediram para mim ler, que eu disse aqui. Vamos aqui o capítulo 10, né, do livro. Aí, o testemunho do livro de Mórmon é recebido pelo poder do Espírito Santo. Os dons do Espírito são concedidos aos fiéis. Os dons espirituais sempre reconhecem a fé. As palavras de Morami falam do pó. Vinde a Cristo. Aperfeiçoai-vos nele e santificai nossa alma, aproximadamente. Então, gente, é isso aí, ó. Aqui está dizendo o seguinte: aquelas coisas que os pensamentos, o que você pensa, o que você quer fazer, alguma coisa, procurem saber na Bíblia o que é a Bíblia, o que está escrito, o que Deus diz sobre esse assunto, entendeu? Porque aí você vai ter uma base se a Bíblia está dizendo uma coisa, procure se orientar pelo Novo Testamento, pelos 4 evangelhos, pelos evangelhos. Procure se orientar por isso, né? Porque pelo Velho Testamento tem muitas coisas fora do contexto de hoje, né? Então, gente, é isso aí, ó. Aqui tem um livro de aqui tem uma Bíblia, que eu não sei se é católica ou protestante, está dizendo aqui, tradução da versão inglesa de 1984, mediante consulta constante ao Antigo Testamento, hebraico, aramaico e grego. A hebraico, aramaico e grego foi escrito a Bíblia, os pergaminhos da Bíblia foi escrito nesse contexto, né? Aqui tem Gênesis capítulo 1, versículo 2. Vamos ver aqui. No princípio Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra mostrava ser sem forma e vazia, e havia escuridão sobre a superfície da água de profundeza, e a força ativa de Deus movia-se por cima da superfície da água. A força ativa de Deus é a mesma coisa que o Espírito Santo balhava sobre as águas, né? Isso foi, esse é Gênesis, mostrando da criação, né? Era assim que a terra era, e assim foi criado sobre essa superfície foi criado todas as coisas. Gente, é o seguinte, não vi falar, mas eu vou falar sobre, de repetir, não sou de repetir, mas eu vou falar hoje de novo sobre a morte do Papa, né? A morte de Papa Francisco, e peço para que todas as pessoas católicas reze um pouco, certo? Sobre o assunto, pense um pouco sobre o assunto, entendeu? E reflita, reze em nome do Papa, certo? Reze em nome do Papa.
E muito obrigado por ter assistido esse vídeo, gente. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, um explicativo de todas as religiões. Eu li cada uma aqui, 4 religiões mais definidas no Brasil, sem esquecer. Então, vamos todos rezar, vamos todos orar, vamos todos fazer um terço, rezar pelo Papa, entendeu? E curta, compartilhe, dê o like, inscreva no canal, gente, inscreva no canal, que tem muito vídeo, muita gente assistindo e pouco inscrito, né? Então, muito obrigado e uma boa noite. Fique com Deus.